Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Dara, eu tenho 24 anos e estou finalmente indo para o internato. Uhul! E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é justamente o internato. E de um vídeo que eu fiz, que inclusive tá aqui nos meus vídeos, vai lá procurar, sobre o ciclo básico numa faculdade 100% PBL de medicina. Então esse vídeo hoje eu quis trazer para falar sobre o ciclo clínico numa faculdade 100% PBL e sendo como primeira turma. E também quero falar, estou preparada para internato? Não sei. Então é isso que a gente vai conversar, até meu cafezinho pro vídeo de hoje. Gente, como todos sabem, ou quem acompanhou meu vídeo ou foi ver meu vídeo, eu sugiro que veja lá no meu canal sobre o ciclo básico numa faculdade 100% PBL. Eu falei sobre tudo, como foi a nossa rotina, como foi cada coisa, e hoje eu quero falar sobre o ciclo clínico. Eu sou da primeira turma de medicina da minha faculdade. A gente tem alguns problemas para resolver a mais do que qualquer outro aluno. A gente sofre muito em relação a coisas no sentido de não dar certo, algumas coisas dão certo, outras não, e a gente tem que ser os testes, digamos assim. Então o nosso ciclo clínico, ele foi bom. Não vou dizer que foi ruim, porque não foi. Foi no ciclo clínico quando a gente começa a ter os ambulatórios, né? Onde a gente faz os atendimentos aos pacientes, é onde a gente começa a ter essa vivência com pacientes reais, com profissionais reais, com médicos reais. Então, a partir desse momento, a gente já se sente um pouco mais inserido nessa profissão da medicina no momento do ciclo clínico. E eu não posso reclamar nada do meu ciclo clínico em relação a estágios, porque como eu falei no meu primeiro vídeo, desde o meu primeiro semestre eu tenho estágio prático na minha faculdade. Então, desde sempre a gente vai na UBS, desde sempre a gente consegue acompanhar os profissionais nas consultas, tanto enfermeiros quanto médicos. Desde o começo eu sempre consegui acompanhar muito consultas de rotina de hospital. Então isso me deu uma base muito boa para chegar no ambulatório e conseguir me desenvolver com os pacientes, conseguir fazer as consultas. Mas claro, agora que a gente vai entrar na parte de especialidade, basicamente no primeiro ano em cardiologia, endócrino, pediatria, ginecologia e obstetrícia, que são as áreas básicas, né? Então são 5 áreas básicas que geralmente o estudante de medicina ele roda, que é obrigado pelo MEC. Então é ginecologia, pediatria, saúde do adulto, atenção básica e emergência. Eu acho que são essas 5 áreas básicas que todo estudante de medicina, independente da faculdade, precisa passar, se eu não tô enganada, tá, gente? Então, assim, no meu primeiro ano a gente fez as áreas mais básicas, que foi o quê? Cardiologia, gineco, pediatria, a saúde da família, a gente passou por todas essas áreas básicas. No segundo ano nos ambulatórios, a gente já teve algumas especialidades mais fortes, que foi cirurgia. Então a gente passou pelo estágio de cirurgia geral e pelo estágio de cirurgia ambulatorial, que inclusive, né, eu amo. A gente passou também pelo estágio de endócrino, acho que eu já falei. Pediatria hospitalar, então a gente fez neonatal, emergência, enfim, pediátrica. Saúde do adulto, a gente fez uma OBS. Então, o nosso rodízio do ciclo clínico em relação aos ambulatórios, eu creio que foi completo. Porém, nada é perfeito nessa vida, né? Eu senti falta de algumas áreas, tipo, por exemplo, dermatologia, que é uma área que eu gostaria muito de ter esse contato com a dermato, apesar de eu não querer ser dermato, né? O meu interesse é na cirurgia plástica mesmo. Inclusive, eu amo cirurgia plástica, mas eu queria ter tido esse contato até por causa das doenças, das lesões de pele, que eu acho que é fundamental o médico, né, o estudante saber interpretar. Então isso eu acho que faltou por conta dos estágios, mas não na matéria. Até porque a última matéria do semestre, inclusive as últimas aulas, foi muito sobre lesões na dermatologia, então a gente conseguiu dar uma aprofundada bem boa, assim, em relação a isso. Então, os ambulatórios não tem muito segredo, gente. Era uma vez por semana, a gente ia nos ambulatórios, a gente girava a cada 15 dias em cada especialidade e a gente tinha provas a cada 6 meses, né? No final do semestre tem uma prova de todas as matérias do ambulatório. Inclusive agora nesse último ano a gente teve pneumo, gastro também. Então entrou umas matérias mais aprofundadas, digamos assim, do que no primeiro ano, né, do ciclo clínico. Bom, gente, falando sobre matérias e aulas, no ciclo clínico continua da mesma forma, tá? A gente tem aulas, tinha aulas igual, a gente ia para OBS igual,
Só que na UBS, na Unidade Básica de Saúde, em vez da gente acompanhar agora a enfermagem, as agentes de saúde, a gente acompanhou os médicos. Então funcionava assim, nas UBS a gente fazia os atendimentos para os médicos, né? E eles vinham, repassavam o caso conosco e davam a conduta final. Então todo atendimento, toda anamnese, todas as queixas a gente fazia e depois passava para o médico o caso. Então também foi muito bom essa parte. Como eu falei, a minha faculdade ela sempre abriu muito em relação a isso, em relação à UBS, sempre abriu muito as portas de estágio. A gente também fez um estágio na UPA, como ambulatório, que foi muito bom, que é a urgência e emergência, né, que é uma das prioridades, das 5 prioridades. Então na UPA a gente também aprendeu muito sobre urgência e emergência, aqueles casos mais, né, que chegam na UPA, diarreia, vômito, às vezes convulsão. Então foi muito rico, né, esse estágio, eu amei muito, inclusive, foi um dos que eu mais gostei. Os estágios que eu mais gostei, eu acho que foi a cirurgia geral, com certeza. Cirurgia ambulatorial eu amei fazer. A UPA, né, que é a emergência, que eu amei também. Gastro eu também gostei bastante, eu aprendi muito. E como funcionam as aulas, gente, no ciclo clínico? Então tem aulas normais, a gente começou a ter aulas com médicos. Então antes, no ciclo básico, a gente tinha aulas com outros profissionais da saúde. A partir do ciclo clínico, a gente começa a ter aulas com médicos. Então a gente precisa desenvolver o raciocínio clínico, afinal, é o ciclo clínico. O aluno ele tem que vir já sabendo a matéria, sabendo tudo que ele precisa para a aula. Só que no meu ciclo clínico foi um pouco diferente por conta de algumas coisas que a gente teve durante os 2 anos, meio que deixaram passar. Então acabou que o meu ciclo clínico, os professores realmente davam aula mesmo. Sal entrando. Em relação ao ciclo básico, né? Então eles preferiram colocar professores que dessem aula realmente na íntegra, né? Com slides. Então foram 2 anos assim. No meu primeiro ano do ciclo clínico, a gente tinha mais matérias de fisiopatologia, mais aquela parte assim para descobrir a doença. E no segundo ano era mais raciocínio clínico. Então tinha as doenças e nós tínhamos que raciocinar em cima daquilo. Então os slides eram voltados a partir disso. Tarde a gente tinha aula de fármaco. Minha sala era dividida entre sempre 2 professores de manhã e 2 à tarde. E a gente tinha as aulas um dia inteiro assim. Nos outros dias a gente tinha clínicas, que aí é aquela aula mais prática, que você, né, coloca a mão nas coisas, você acesso venoso central, a gente aprendeu intubação. Então, aí a gente teve também, no primeiro ano do ciclo clínico, técnicas cirúrgicas, que a gente começou a ter. Técnicas cirúrgicas que foi até a metade do segundo ano. Então a gente teve 1 ano e meio de técnicas cirúrgicas, que daí era de noite, as minhas aulas de técnicas cirúrgicas. Então, tipo assim, era fazer pontos, enfim. Então a gente teve toda essa vivência. Aí era um dia de UBS, um dia de IESC, que é saúde pública, né, pra quem não sabe. Então continuou o IESC aí até o 4º ano. E hoje eu estou falando com vocês há 10 dias de começar meu internato. E finalmente chegou o meu internato, gente. Eu confesso que nesses 2 últimos anos foi uma luta grande em relação a várias coisas. Em relação a professores, em relação a conteúdos, em relação a muitas coisas que pra nós foram de um jeito e pras outras turmas mudaram muito, né? Mas querendo ou não, a gente é primeira turma, então a gente sabia mais ou menos que a gente iria passar por muitas situações. Mas a gente chegou vivo e estamos agora indo para uma próxima etapa. A pergunta é, eu me sinto preparada pro internato? Gente, eu não sei dizer, assim, eu acho que a gente nunca se sente preparado. Eu acho que todo estudante, independente do método tradicional ou método PBL, a gente nunca se sente preparado para algo que é novo, né? Inclusive o meu internato também é algo muito novo, até para nossa faculdade, então a gente ainda tá meio incerto como vai ser. Mas a única coisa que a gente sabe é que vai ser fora da nossa cidade, então a gente vai ficar 15 dias rodando pelas especialidades. Então meu grupo agora começa com ortopedia, e aí eu fico na minha cidade durante 1 mês, depois eu vou pra fora durante 1 mês, fico em 2 cidades diferentes, rodando em 2 áreas diferentes, que vai ser pediatria e gineco, se eu não me engano. E agora eu vou iniciar com ortopedia e cirurgia. E eu tô muito animada, porém eu estou com muito medo, porque não pelo fato, assim, de não ter vivido a prática, porque a prática que a gente teve durante esses 4 anos, eu acho que nos preparou muito pra
não ter essa ansiedade quando a gente chegar agora no internato. Mas medo de conteúdo mesmo, sabe? Aquela, será que eu vou dar conta? Como que vai ser, né? Será que a gente vai ficar com tudo pra fazer? Então assim, a gente fica um pouco insegura em relação a isso, mas eu acho que é uma coisa super normal. E eu tô sendo super verdadeira com vocês, né? A gente vai ficar em apartamentos que a faculdade vai disponibilizar pra nós, então isso foi muito bom. Apesar de que a gente vai morar em 8 pessoas, 12 pessoas, então a gente não sabe como que vai ser esse processo, né? Então a gente tá com muito medo, numa expectativa, muito ansiosos. O que eu estou fazendo para me deixar mais segura em relação ao internato? Bom, eu fiz estágios durante os 4 anos, então isso me deixou um pouco mais segura, porém eu acho que eu deveria ter me aprofundado mais nos estágios, isso eu tenho certeza. Na parte de cirurgia, uma parte que eu já me identifico muito, então eu faço estágio desde o meu primeiro semestre em centro cirúrgico, em acompanhar e auxiliar a cirurgia, então pra mim essa parte é mais tranquila. Que eu fico mais segura em relação às outras áreas que a gente não teve tanto contato. Então, o que eu estou fazendo agora é ler a matéria, eu tô estudando a matéria, estudando anamnese, exame físico, por exemplo, agora de ortopedia que a gente vai começar, eu tô, tipo assim, pegando o sanar, pegando o que tem de mais, assim, que acontece em ortopedia, em emergência, e lendo, fazendo resumos. Bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Instagram. Mas o PBL em si, gente, ele é comprovado cientificamente que ele é a melhor forma de um aluno sair mais preparado. Isso é cientificamente, artigos que comprovam. Isso quer dizer que ele é melhor? Depende da pessoa, depende do estilo da pessoa. Por exemplo, eu me adaptei ao PBL, porém tinha coisas que eu não gostava, assim como se fosse um tradicional. Porém eu me adaptei muito ao PBL pelo fato de que o PBL é muito prático, você aprende muito na prática. E quando a gente aprende as coisas na prática, isso fica na nossa cabeça. Diferente de quando a gente aprende um método mais tradicional, aquela coisa mais passiva que a gente não consegue, se não for estudar depois, se não for, né, rever tudo depois, você não consegue relembrar. Então esses foram os pontos mais fortes que eu diria do PBL e do meu ciclo clínico também. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. E caso vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no Insta, que eu estarei lá para tirar as dúvidas de vocês e conversar comigo. E podem me seguir no Insta também, viu, gente? Às vezes eu posto alguma coisinha de rotina, inclusive esse ano eu quero voltar aqui pro YouTube com rotina. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like e até o próximo!